Irmãos, nessa noite nós vamos dar início a uma nova série de sermões, lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí nesse instante. Vamos iniciar essa nova série aí, nessa grande história, uma história de amor, mas não apenas uma história de amor, uma história que nos revela sobre Cristo, uma história que nos traz a imagem de Jesus Cristo como resgatador das nossas almas. Amém? Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. O tema da nossa mensagem dessa noite, ela pode ser intitulada como Ruth, uma história de fé, lealdade e retidão. Todo mundo achou? O livro de Ruth é muito mais do que uma bela história de amor. É uma história sobre a providência de Deus. É uma história onde nós vemos a graça de Deus agindo em meio à história que está acontecendo aqui. E vai nos falar assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Eles então se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós estamos diante da porção das Escrituras que o Senhor quer trabalhar conosco nessa noite, Pai. Não deixe, ó Deus, que qualquer empecilho tire a nossa atenção da Tua palavra, meu Pai. Que nós venhamos, ó meu Pai, depositar os nossos problemas e as nossas ansiedades diante dos pés do Senhor, meu Pai, aos pés da Tua cruz, ó Pai, e que a gente consiga entender a palavra que for ministrada nessa noite, Deus. Usa a minha vida, ó Deus, apesar das minhas limitações, que eu possa pregar, ó meu Pai querido, e ser um canal límpido para os meus irmãos, ó meu Pai, até o ouvido deles, Pai, mas que do ouvido ao coração, o Teu Santo Espírito possa levar essa palavra, meu Pai, e que do coração para os pés e as mãos, o Teu Espírito possa ajudar os meus irmãos a pôr essa palavra em prática. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Mas, John Lennon, você falou que o livro de Ruth é um livro de amor, um livro que vai revelar muito o amor. E nós acabamos de ler sofrimento, nós acabamos de ler sobre fome, nós acabamos de ler sobre tragédia de uma mulher chamada Noemi perdendo o seu marido, e não apenas o marido, mas os 2 filhos. Cadê, John Lennon? A história boa. Cadê a história que você falou que ia ser uma história de amor? Mas no livro de Ruth, ele começa com uma tragédia. Só que no livro de Ruth, no decorrer do livro de Ruth, nós vamos ver a providência de Deus em sua graça poderosa, agindo, tia, em todos os momentos, agindo em cada detalhe da vida cotidiana. Nós veremos Ruth mais à frente, agindo na sua vida cotidiana, e Deus encaminhando tudo, até mesmo esse sofrimento que Noemi está passando aqui nesse momento. Em cada capítulo veremos Deus conduzindo para cumprir um propósito extraordinário. No começo do livro nada parece extraordinário. No começo, esse trecho que nós lemos, Dona Lita, não parece nada de extraordinário, porque foi morte aparecida, dor e sofrimento.
não tem nada de grandioso acontecendo. Mas nós vamos mergulhar e nos aprofundar nesse livro e nós vamos entender passo a passo dessa história. Primeiro nós vamos entender que Ruth era uma moabita. Mas antes de entender isso, moabita era quem morava em um lugar chamado Moabe. Mas só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos convidados a ir um pouco atrás e entender, Aparecida, que lugar era esse? Um lugar chamado Moabe. Segundo Gênesis capítulo 19, no verso 37, vai falar que Moabe era um lugar, aliás, era um homem em primeiro lugar, que nasceu de uma relação incestuosa. John Lennon, eu não sei o que é incestuosa. É uma relação entre o pai e uma filha. Relação sexual entre o pai e uma filha. Ló, quantos lembram de Ló? Que era primo de Abraão e sai da terra, estava em Sodoma e Gomorra, aquela história toda, aonde Deus destrói Sodoma e Gomorra por causa da perversidade, por causa do mal. E aí a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. E no decorrer dessa história, fica as duas filhas de Ló e ele. E as duas filhas de Ló tramam, porque elas achavam que não tinha mais homem na terra. Nós vamos ficar sem filhos. E elas tramam e se deitam. Cada uma noite. Se embebedam o seu pai e têm relações sexuais com seu pai. E nós vamos ver que os moabitas vieram dessa relação, uma relação incestuosa, uma relação que não deve acontecer. Um pai não deve ter relação sexual com sua filha. Não deve. Só que ao longo da história bíblica, nós vamos ver que os moabitas, eles oprimiam o povo de Deus. Estavam sempre em guerra contra o povo de Deus. Os moabitas era aquele povo que, em dado momento, eles chamam um homem, que me fugiu a memória aqui, o nome do homem, para profetizar contra o povo de Deus. Para o povo de Deus ser amaldiçoado. E esse homem não consegue fazer isso. Mas só que, John Lennon, por que você está indo tão longe na história? Porque nós precisamos entender por que esse homem, Elimeleque, fugiu para um lugar. E esse lugar era do povo inimigo de Deus. E eles estavam lá em Moabe, nessa terra que era inimigo do povo de Deus. Um povo idólatra, um povo que adorava outros deuses, um povo que não adorava o Deus de Israel, estava lá. Humanamente falando, ninguém ao olhar para a terra de Moabe poderia entender que de Moabe sairia algo precioso. E o interessante é que no início do livro nós não conseguimos observar isso, que algo precioso surge de Moabe. Mas a partir do momento em que nós passaremos domingo após domingo mergulhando nesse livro, nós veremos algo interessante no plano de Deus. Contudo, é justamente desse povo que Deus levantará Ruth. A sua origem, ela não foi maior do que a graça de um Deus todo-poderoso que trabalha da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer agir. Ele conduz toda a história. Nada foge do controle do nosso Deus. Nada foge. Tudo estava debaixo da mão de Deus. Até mesmo dessa decisão errada desse homem. Ao longo da história, nós conheceremos um homem, que ele é um tipo de Jesus Cristo. Ao longo do livro de Ruth, nós conheceremos Boaz, que apontava para o resgate de Jesus Cristo. Apontava para Davi. Mas nós vamos deixar isso para as cenas do próximo capítulo. Nós não vamos falar nessa noite, nós vamos nos atentar nesse trecho que acabamos de ler nessa noite.
Primeiro, quando nós olhamos para esse trecho em Rute, capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós encontramos um tempo de instabilidade econômica, um tempo de instabilidade moral e um tempo de instabilidade espiritual. Aquele povo ali estava vivendo um tempo assim. E vamos ver o que vai falar o 1 e o 2. Nos dias em que os juízes governavam sobre Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém da Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. John Lennon, que mal tem nisso? Nós vemos um homem, uma família, passando por um problema, passando por uma dificuldade e se mudando para outro lugar. Só que essa história, quando nós voltamos um pouquinho mais para trás de novo, nós vemos que acontece no dia dos juízes. Algumas versões vai nos falar que era dias que não existiam reis. Dias que não existia rei para governar sobre o povo. Quem governava sobre o povo eram os juízes. E nesses dias houve fome na terra. A época dos juízes, e nós já estudamos aqui o panorama do Antigo Testamento e já passamos pelos juízes, a época dos juízes foi a época mais sombria do povo de Deus. Foi a época onde o povo começou a idolatrar outros deuses. Foi uma época em que o povo esqueceu de Deus e começou a cada um fazer o que queria. Era um tempo de crise moral, era um tempo de crise espiritual, pois todo mundo estava longe de Deus. E aí, quando nós escutamos essa mensagem, nós precisamos começar a pensar e a refletir sobre nossas vidas. Um tempo onde todo mundo se esqueceu de Deus. O final do livro de Juízes, no capítulo 21, no verso 25, vai falar o seguinte: naqueles dias não haviam reis em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E aí começa a grande confusão. Se cada um de nós fizermos aquilo que achamos que é certo, esse mundo vira de cabeça para baixo. Esse mundo vira uma grande bagunça. Esse mundo perde o norte, perde o alvo, perde aquele quem determina a Aparecida o que nós devemos ser e fazer, que é Deus. Só que naquela época, o povo estava assim. O povo havia abandonado a Deus para seguir os seus próprios caminhos. Quantos que nós vemos abandonando a Deus para seguir os próprios caminhos? Da minha vida cuido eu. E aí você talvez pode pensar daqueles que estão lá fora da igreja. Mas quantos de nós estamos mesmo dentro da igreja? Porque esse homem e essa mulher estavam dentro de Belém, dentro de um lugar onde era a terra prometida. O êxodo já tinha passado, eles já tinham saído da escravidão do Egito, liberto por mão poderosa de Deus, e agora eles estavam na terra prometida. Só que houve fome. Só que antes dessa fome ocorrer, o povo tinha abandonado a Deus. Contudo, em meio a esse cenário de puro caos, de pura idolatria, o livro de Rute nos mostra que Deus ele continua conduzindo a história segundo os seus propósitos. Por mais que nós olhamos para esse mundo, parece que o mundo vai de mal a pior. Parece que todas as coisas que nós vemos acontecendo predizem o final dos tempos. Guerras, lutas, terremotos,
Tudo está acontecendo, mas nada foge ao controle de Deus. E nós vemos que Deus estava conduzindo toda essa história para que o plano maior dele de redenção acontecesse. Porque nós vamos ver que o Boaz, que vamos ver lá na frente, ele aponta diretamente para Jesus Cristo. Aquele que veio nos resgatar desse caos. Aquele que veio nos resgatar desse mundo de trevas. O relato começa com uma fome em Belém. Nos dias em que os juízes governavam sobre Israel, houve grande fome. Só que quando nós nos aprofundamos e olhamos o porquê que essa fome estava acontecendo, ela não era apenas por causa de um período de seca na terra. Ela não era porque a economia estava enfraquecida. Mas a fome estava acontecendo e ela deve ser entendida como uma expressão da disciplina de Deus sobre aquele povo. Deus estava disciplinando aquele povo com a fome. Por que, John Lennon? Deus é mau? Não. Ele estava disciplinando porque o povo se virou as costas para ele. Cada um queria fazer a sua vontade. Cada um olhava para a sua vida e eu sei bem o que eu quero e o que é melhor para mim. E não se importavam com Deus. Não se importava com o que Deus pensava. O povo havia quebrado a aliança com Deus e estava passando por grandes dificuldades. Levítico 26 vai falar sobre isso. Deuteronômio 28 vai falar sobre isso. A crise econômica era um reflexo de coisas muito mais profundas. A crise econômica era um reflexo de uma crise espiritual do povo. O povo havia abandonado a Deus. E quantas vezes nós passamos por situações porque nós abandonamos a Deus. Porque nós falamos, eu sei o que é melhor para a minha vida. A situação sobre Belém era tão grave que o nome Belém, ele carrega consigo um significado muito forte, que significa casa do pão. O nome Belém significa casa do pão. E olha que interessante que nós olhamos, Aparecida. Faltou pão na casa do pão. Faltou alimento aonde era para manar leite e mel. E Deus é mentiroso porque Ele falou que a terra manava leite e mel. A terra prometida manava leite e mel. Tudo dava com fartura. Será que Deus então mentiu e a terra era estéril? A terra não era estéril. O que estava acontecendo era esterilidade do povo com Deus. Um afastamento do povo de Deus. E a fome vem como uma disciplina. A cidade que deveria ser símbolo da provisão de Deus tornou-se um lugar de escassez e desespero. A ponto de um homem desesperado pegar a sua família e ir para uma terra inimiga. E ir bater num povo que há mais ou menos 18 anos vivia em guerra e combatendo Israel. O desespero desse pai de família, ao olhar, ao se sentar talvez num domingo, na hora do almoço com a sua família, e não ter nem um pedaço de pão para comer, o faz tomar uma atitude que foi um tanto precipitada, e faz-o tomar uma atitude que
Às vezes sem consultar a Deus, sem buscar a Deus, ele procura o caminho mais fácil. E é nesse contexto que Elimeleque toma uma decisão marcante. Mesmo sendo um homem que possuía terras em Belém, ele possuía terras. Mas para frente nós vamos ver que ele era homens que tinha propriedades. Ele abandona a sua herança. Ele deixa a terra prometida e parte para uma terra inimiga. Ele abandona o pedaço de terra que ganhou como promessa de Deus e vai viver em um lugar estrangeiro. E vai viver em um lugar inimigo do povo de Deus. Uma terra pagã, em busca de sustento. Aos olhos humanos, aquela situação merecia uma providência rápida. Adão, imagina, Adão, você com uma família, a família está passando fome e você precisa tomar uma provisão e uma decisão rápida. E esse homem toma essa decisão rápida. Parecia a melhor solução. Mas muitas das vezes as decisões tomadas apenas por nossas necessidades nos leva a problema muito maior. A fome, como diz o ditado, não sei se vocês já ouviram, a fome faz o gato pular. Eu acho que é assim o ditado. Bom, pelo menos lá na minha terra tinha um ditado assim. A fome faz comer sabão. Momentos de desespero, nós queremos tomar atitudes ligeiras. Só que aí habita um perigo. Porque esse homem foi para um lugar que não era muito bom. Tomar decisões precipitadas muitas das vezes nos afastarão da onde Deus quer que estejamos. Decisões precipitadas nos faz sair da terra prometida e ir para um outro lugar. A maior crise nunca é a falta de recursos, irmãos. Muita gente ficou em Belém. Não foi todo mundo que saiu de Belém, não. Muitos ficaram em Belém. Mas a maior crise que existe não é a falta de recursos, mas é a falta de Deus. A maior crise que um homem pode passar na sua vida não é fome, mas é a falta de Deus em seu coração. A fome em Belém era real, mas ela era a consequência do pecado do povo, da crise espiritual. Muitas das vezes nos preocupamos com aquilo que está faltando na mesa. Muitas das vezes nos preocupamos com a falta de dinheiro no bolso. Mas nós não nos preocupamos quando falta Deus em nosso coração. Nós não nos preocupamos quando estamos indo em ladeira abaixo, para distante de Deus. Quando começamos a viver uma vida longe de Deus, buscando fazer as minhas vontades e certezas. E cada um vivia segundo como queria. A fome mais perigosa não é a fome que dói no estômago. A fome mais perigosa é a fome que me leva para a condenação eterna. E essa fome é a fome de Deus.
é a falta de Deus, a falta de Jesus Cristo, a falta do Espírito Santo em nosso coração. Essa é a pior coisa. Existem pessoas que dizem: mas se eu conseguir um emprego melhor, a minha vida vai resolver. Mas se eu conseguir ganhar um dinheiro, os meus problemas vão acabar. Mas se eu conseguir um trabalho melhor, tudo vai se resolver. Mas não. O livro de Ruth nos lembra que não existe crise maior do que o afastamento de Deus. O pão pode até faltar na mesa, mas Deus, Ele não pode faltar em nosso coração. É interessante perceber, irmãos, que Deus em momento nenhum abandonou Belém. Momento nenhum. Deus abandonou Belém. A cidade começou o livro marcada pela fome. Nós vemos, acabamos de ler, fome sobre Belém, miséria, dor. Ela começa o livro marcada pela fome, mas ela se torna o lugar aonde nasceria o rei Davi mais tarde, foi em Belém. E não apenas o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas o próprio Messias. O próprio Messias, e o interessante é que Jesus ele é chamado de pão da vida. A escassez de comida, ela foi resolvida em alguns anos, porque quando eles retornam, tudo estava normalizado. Mas a verdadeira escassez foi satisfeita quando o pão da vida desceu dos céus. Quando Jesus Cristo de Nazaré veio sobre aquele lugar, e Deus transforma um cenário de escassez no maior testemunho de sua graça e seu amor. Aquela terra que antes era desamparada, ela retorna a ser a casa aonde tem o pão da vida. Só que nós encontramos nesse meio tempo, nesse interim, uma família que ela foi atingida pelo drama das perdas. Sabemos que a lei natural é primeiro morrer o pai e depois os filhos. Essa é a lei natural. Hoje a lei natural ainda é assim, mas nós vemos que muitos filhos estão sendo ceifados antes dos seus pais. E para mim talvez a pior dor, porque eu sou pai, nunca perdi um filho e eu clamo a Deus para não perder. Mas talvez a pior dor para um pai é perder um filho. E agora nós estamos diante de uma família que ela sai de um lugar, sai da terra prometida em busca de sustento, só que ela é ceifada. Olha o que fala do verso 3 ao 5. Elimeleque morreu, que era o marido de Noemi, e Noemi ficou com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres. Qual é a esperança de uma mãe quando um filho se casa? Em ver os netos, em ver a família crescendo. Essa é a esperança que um pai e uma mãe têm. Poder estar com seus netos. Tia Nessi e Aparecida. Aí, que alegria, né? Neto para tudo quanto é lado. Bisneto. Tia Nessi já viu até bisneto. Daqui um dia tataraneto. Que bênção. Que alegria, filhos. Filhos alegram a casa, tem hora que deixa o pai e a mãe de cabelo em pé, mas alegra a casa.
E os 2 filhos de Noemi se casaram. Opa! E não sei vocês, mas para lá existe uma cultura. Quando está solteiro, quando vai se casar? E aí quando se casa, quando vai ter filho? Aí quando tem o primeiro filho, quando vai ter o segundo? E é sempre isso. Se casaram. Só que a tragédia bate a porta mais uma vez. E não apenas uma, 2 vezes. E 2 filhos dessa mulher foram ceifados. Veja bem. Eles se casaram com 2 mulheres, chamado Orfa e Ruth, cerca de 10 anos depois. 10 anos depois de casados. Sem filhos ainda. Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Cerca de 10 anos. Não sabemos exatamente quanto tempo Noemi, Elimeleque ficaram na terra de Moabe, mas o que as escrituras vão falar é que 10 anos depois do casamento, não sei se eles se casaram logo quando chegaram, não sei, a Bíblia não dá mais detalhes, mas o que nós sabemos é que cerca de 10 anos depois de casados, esses 2 homens morreram. Não sabemos qual foi a causa da morte de ninguém, mas nós sabemos que a tragédia bateu na porta de Noemi. A primeira vez a morte foi e ceifou o seu marido. A segunda vez ceifou os seus 2 filhos e aquela mulher ficou sozinha, desamparada, em uma terra desconhecida, longe dos seus parentes, longe da sua parentela. Em dado momento, ela fala que troquem o meu nome para Mara, porque a vida me fez amarga. Tamanho sofrimento. Imagina a dor de uma mãe. Perdeu seus 2 filhos. Uma família que saiu em busca do pão, Aparecida. Em vez de encontrar o pão, ela encontra sepultura. Em vez de encontrar o mantimento, eles encontram a dor e o sofrimento sobremaneira grande, batendo sobre aquela família, acabando e arrasando aquela família, destruindo por completo aquela família. Aquilo que parecia ser um caminho de preservação, ele se torna um cenário de profundas perdas, Adão. E talvez a gente fica, porque a gente fica assim, numa passividade na nossa cadeira, é porque às vezes a gente não nos desenhamos essa cena em nossa mente do que está acontecendo aqui. Uma família que busca a preservação da vida. Uma família que toma decisões, Aparecida, para não morrer de fome. Ela morre. Noemi foi totalmente devastada por essas dores. Saiu de Belém porque não tinha recurso. Sua família estava sendo ameaçada de fome. Mas a morte atingiu o coração daquela mulher. A experiência dessa família nos ensina algumas lições importantes, Aparecida. E agora eu vou começar a pregar. Misericórdia, hoje o culto vai até meia-noite. Que o homem já fala, agora que ele está falando que vai começar, já falou meia hora. Pode ficar tranquilo, até meia-noite ainda é domingo. Aí, ó. Detumar falou que aguenta.
Então, se Zé Tomás aguenta, vamos embora. Quais são essas lições, João? Primeiro é que o enfrentamento das crises é melhor do que a fuga delas. Todos nós passaremos por crises. Nem todos deixaram Belém. Belém não se esvaziou. E aí, irmãos, veja bem, procure de Deus. A questão aqui é procurar auxílio de Deus. Eu sei que existem muitos lugares que uma família tem que sair refugiada, tem que fugir. Mas só que aqui nessa terra estava batendo uma fome. E a fome, nós vemos que não devastou a terra. Porque Deus não tinha se esquecido de Belém. Nem todos passaram fome em Belém. Morreram. A saída de Noemi e da sua família, Elimeleque, para Moabe, não era a única alternativa. Então nós podemos ver que tinha mais alternativas a serem escolhidas aqui. Existe momento que não tem outra alternativa. Mas aqui existe alternativa. Diante das dificuldades, essa família buscou uma solução imediata. E esse que é o problema. Buscar uma solução imediata para um problema momentâneo. Nós estamos falando disso, de problemas momentâneos. E eles procuram essa solução imediata. O caminho pode até parecer mais fácil. Mas nós vemos que ele tornou a vida de Noemi muito mais amarga. Ainda hoje nós somos tentados a fugir dos nossos problemas, a procurar atalhos. O grande problema é que atalhos, muitas das vezes, a estrada é pior. E a gente pega um atalho e a moto dá prego no meio do atalho, só para economizar alguns metros ou alguns litros de gasolina. A gente quer pegar um atalho, eu vou por atalho, e se acha o sabidão. Vou pegar esse atalho aqui. Ele fica no prego. Aqui o que aconteceu não foi um prego numa moto. Aqui o que aconteceu foi muito pior. Porque eles foram para essa terra. Somos tentados a fugir dos nossos problemas, mas Deus frequentemente Ele trabalha na nossa vida, não nos tirando da crise, mas nos sustentando dentro dela. Em quantos momentos Deus nos fortalece em meio às crises? Crises nós passaremos. Se você não está passando, talvez o único que não está passando crise aqui, que está aqui dentro nessa noite, é o Arthur. Que a única coisa que ele se preocupa é em mamar e dormir. Mas todos nós, em algum momento, passaremos por crises. E muitas das vezes a crise é momentânea. E às vezes a gente tenta buscar uma solução imediata que está longe da vontade de Deus. Mas, João Leno, nós vemos que Deus tinha o propósito, sim, nada foge do controle dele, tudo está nas suas mãos, e ele usa isso para vir o Messias. Deus não está refém das escolhas erradas dessa família. Ele levantaria outra forma. Mas às vezes nós enfrentamos crises, nós passamos por problemas maiores ainda, porque não enfrentamos os problemas menores.
Segundo, decisões tomadas pela lógica humana podem trazer consequências inesperadas. A lógica humana era essa. Está sem comida aqui, eu vou para o lugar que tem comida. Só que a lógica humana não fez o homem pensar que era uma terra inimiga. A lógica humana só nos faz tomar uma decisão precipitada, uma decisão rápida, mas que vai gerar consequências enormes na nossa vida, que vai gerar problemas enormes. Essa história nos convida a refletir sobre o perigo de agir sem depender de Deus. Existe um grande perigo de agir sem procurar a Deus, sem pedir ajuda a Deus. Em tempos de crise, a pressa costuma ser uma péssima conselheira. Agora o ditado que eu vou falar, vocês já ouviram. Apressado come cru. A pressa nos faz enfiar os pés pelas mãos. Olha só quantos ditados. A pressa nos faz, às vezes, dar um passo mais largo do que as nossas pernas. Isso é tudo frase de manhinha. Só que nem sempre o caminho mais fácil é o mais seguro. Existem perigos à espreita. Nossa consciência deve estar mais no provedor, em Deus, do que na provisão. E o problema aqui era talvez a falta da confiança em Deus. Essa família passou talvez por uma dor desnecessária, por um sofrimento desnecessário. Quando colocamos nossa segurança apenas nos recursos humanos, nós corremos risco de nos decepcionar. Nós corremos os riscos de dar tudo errado. Ah, mas John Lennon era o único caminho. Não, não era o único caminho. Nós vimos que muitos ficaram na terra e não morreram. Não era o único caminho. Terceiro, as decisões precipitadas podem prender por mais tempo do que nós imaginamos. E talvez, eu vou te falar, se aqueles 3 homens não morressem, talvez eles se estabeleceriam lá em Moabe. Ah, John Lennon, nós não sabemos. Aí é pensamento meu. Aquela família saiu apenas para escapar de uma crise que era temporária, mas permanece em Moabe por quase 10 anos. 10 anos é muito tempo. Hoje em dia passa ligeiro, mas é muito tempo. Se você tem 40 anos, daqui a 10 anos você tem 50. Aí fica mais pesado, não é? Quando a gente pensa assim. Eles permaneceram em Moabe por quase 10 anos. Foi o tempo suficiente para enfrentar a enfermidade e não só a enfermidade, a morte. A decisão que nós tomamos em poucos minutos, mas cuja consequência nós carregaremos para o resto de nossas vidas. Ei, irmãos, consulte ao Senhor, busque a Deus. Nas decisões que você for tomar, me fala aí pessoas que tomaram decisões precipitadas e tiveram sucesso, e deu certo. A maioria, a grande maioria esmagadora, deu algum problema.
Decisões que são tomadas sem a busca de Deus, que sabe de todas as coisas, nos levam a passar por grandes problemas duradouros. Noemi nunca mais teve de volta os seus filhos e o seu marido. Perdeu para sempre. Acabou. Noemi chega a Moabe com uma família completa. E ao final desse período ela sai viúva, pobre e sem os seus filhos. Uma mulher viúva, naquela época, não tinha muito valor. O valor dela era os filhos dela, que daria descendência e os cuidaria dela na sua velhice. Mas ela perde essa segurança, ela perde tudo. Mas nós vamos ver, ao longo dessa série, que tudo estava no controle de Deus e Deus nunca abandonou. Deus, Ele nunca nos abandona. Podemos até tomar decisões erradas, mas nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para voltar para a terra prometida, para voltar para o Pai. E é isso que nós vemos Noemi fazendo nos versículos à frente. Ela volta. O livro de Ruth começa com fome e lágrimas e sepulturas. Tudo parece caminhar para uma tragédia sem fim. A nossa vida parece que está caminhando em uma tragédia sem fim. São problemas um atrás do outro. Problema que às vezes parecem que vão nos destruir, que vão nos jogar no chão. Contudo, a história de Ruth nos ensina que Deus jamais desperdiça o sofrimento do seu povo. Embora Noemi não conseguisse enxergar naquele momento, Deus continuava trabalhando silenciosamente, conduzindo todas as coisas. Muitas das vezes passamos por situações semelhantes. Há momentos em que as perdas são tão grandes na nossa vida que nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. Nós só conseguimos deitar no nosso travesseiro e chorar. Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que eu vou morrer? Será que essa tribulação vai me submergir, me afogar? Nessas horas nós precisamos aprender a descansar no Senhor e confiar de que nada foge do seu controle. Mesmo uma decisão errada não foge, ninguém pega Deus de surpresa. Opa, John Lennon tomou uma decisão errada. Aí imagina Deus. Ih, meu eu agora. Ah, meu eu mesmo, o que eu faço agora? Rapaz, John Lennon tomou uma decisão que me deixou aqui sem saber o que eu faço. Deixa eu ver o livro aqui. Não, nada pega Deus de surpresa, não. Tudo está no controle dele. Às vezes nós sofremos coisas que não precisaríamos sofrer, por causa de decisões erradas. Mas Deus, Ele conduz. E quando nós nos colocamos na posição de retornar, Ele faz algo incrível. Ele transforma. O mesmo Deus que estava conduzindo a história de Noemi, Ele continua a conduzir a história dos seus filhos hoje. E você é um filho de Deus? Amém ou não amém? Deus, Ele está conduzindo a tua história. Deus, Ele está conduzindo a tua vida. O que Noemi via era apenas sofrimento,
Mas o que Deus via era a redenção para todo o povo. O que Noemi enxergava era o seu fim, mas Deus estava transformando em um novo começo. No princípio do capítulo, fome, dor, angústia. Mas Deus já estava preparando um campo de cevada. E não apenas vitórias financeiras, porque nós olhamos para o campo de cevada, nós muitas vezes somos levados a achar que é financeira, mas é muito maior do que isso. É vida eterna. Nós falamos de vida eterna. Nós falamos de um resgatador. Nós falamos daquele que nos livra do pecado. Que justamente nessa história, ele se encaminha na vinda de Jesus Cristo e na sua obra redentora. Então, meu irmão, talvez você esteja vivendo esse capítulo difícil da sua vida, da sua história. Talvez tudo o que consiga enxergar seja perdas, perguntas sem respostas. Mas o livro de Ruth nos lembra que Deus, o Deus que escreve o primeiro capítulo, Ele também escreve todo o restante. O Senhor continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber a sua mão. Esse momento de angústia, no livro de Ruth, é apenas o começo para nos mostrar que o Deus de Israel é poderoso para fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, conduzir a história do jeito que Ele quer. E a história caminha para a redenção. A história caminha para a salvação. A história caminha para a redenção e perdão dos nossos pecados. Amém? Que venhamos depositar a nossa fé e esperança em Deus. Que nós venhamos depositar a nossa vida por completo a Deus. Em todos os momentos. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, ó Pai, e Deus, nesse momento colocamos nossas vidas diante de Ti. Pai, sabemos que nada foge do Teu controle. Nós sabemos, ó Deus, que tudo está em Suas mãos, que tudo, ó Deus querido, que acontece, Ele contribui para a Tua obra, Pai. Deus, muito obrigado, ó Deus, porque nós já sabemos o final dessa história, e o final dessa história é redenção para um povo que não merece, muitas das vezes, para um povo que não é capaz de fazer o bem, para um povo que só é capaz de escolher escolhas erradas, mas a nossa esperança é o Senhor, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa órfãos, e nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Obrigado por conduzir a nossa vida. Nós Te pedimos, ó Deus, nos ajude a viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Não nos deixe tomar decisões por nós mesmos. Não nos deixe tomar decisões precipitadas. Mas que antes disso venhamos consultar ao Senhor, procurar a Ti e cumprir a Tua vontade. Que a Tua vontade possa se manifestar em nossas vidas. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.